Nos últimos dias, o sistema de justiça brasileiro voltou para o centro do debate depois que o Superior Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus para MC Ryan SP e MC Pose do Rodo, alvos de investigações da Polícia Federal e de operações da polícia no Rio de Janeiro e em São Paulo. Muita gente comemorou a liberdade dos artistas, mas também teve quem dissesse que a justiça passa pano para famoso, que funkeiro não é tratado igual a outras pessoas e que o sistema é confuso e contraditório. O que aconteceu nesses casos, por que o habeas corpus foi concedido e o que isso revela sobre o funcionamento da justiça criminal no Brasil. MC Ryan SP é um dos principais nomes do funk paulista, com shows lotados, milhões de visualizações e forte presença nas redes sociais. Ele acabou se tornando também símbolo do funk, ostentação e da ascensão da periferia. Já MC Pose do Rodo, do Rio de Janeiro, também é um gigante do funk, conhecido por letras polêmicas, por fazer referência ao cotidiano das comunidades e por já ter enfrentado outros processos e investigações, inclusive por suspeita de apologia ao crime em músicas e clipes. Ou seja, não são nomes desconhecidos, são artistas populares, com grande impacto cultural, o que automaticamente joga uma luz mais forte sobre qualquer decisão da justiça envolvendo eles. Em abril de 2026, ele foi preso numa operação da Polícia Federal que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro que poderia chegar a 1,6 bilhão de reais, envolvendo movimentações financeiras suspeitas e o uso da imagem do artista. A prisão dele foi decretada como prisão temporária, um tipo de prisão usada na fase de investigação por um prazo limitado, justamente para a polícia produzir provas e ouvir testemunhas. O ponto-chave é que, segundo o próprio processo, a Polícia Federal havia pedido uma prisão temporária de 5 dias, mas a decisão que mandou prender MC Ryan SP fixou o prazo em 30 dias, prazo maior do que o solicitado pelos investigadores. Quando o caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça, o ministro Messod Azulay Neto entendeu que isso era uma ilegalidade. Não se pode transformar uma prisão temporária em algo mais longo do que foi pedido sem uma justificativa adequada. Por isso, o ministro concedeu o habeas corpus, mandando que a prisão de MC Ryan SP respeitasse o prazo de 5 dias solicitado pela polícia e, na prática, determinou a soltura do cantor, porque esse prazo já tinha sido ultrapassado. Essa mesma decisão foi estendida para outros investigados na mesma situação, incluindo MC Pose do Rodo e o criador da página Choquei, que também tinham sido presos na mesma operação. É importante entender, o STJ não disse que MC Ryan é inocente, não encerrou a investigação e muito menos proibiu que ele volte a ser preso por outros motivos. O que o tribunal afirmou foi que aquele tipo de prisão, daquele jeito, com aquele prazo, era ilegal. MC Pós do Rodo aparece em 2 momentos quando a gente fala de habeas corpus. Em 2025, ele tinha sido preso no Rio de Janeiro sob suspeita de apologia ao crime, e a defesa argumentava que não havia necessidade de mantê-lo preso para a investigação continuar. Naquele caso, a Justiça do Rio concedeu habeas corpus e revogou a prisão, afirmando que a prisão não era necessária e impondo algumas medidas cautelares: comparecer periodicamente à justiça, não sair da comarca sem autorização, manter telefone atualizado e não manter contato com pessoas ligadas à facção criminosa investigada. Ou seja, foi reconhecido que ele podia responder em liberdade, mas sob condições, mostrando como o habeas corpus também pode vir acompanhado de limitações e deveres, não é simplesmente libera geral. Já em 2026, no caso da operação da Polícia Federal que prendeu MC Ryan SP, MC Pose do Rodo também foi alvo de prisão temporária, ligada a esse mesmo esquema investigado, quando o STJ concedeu habeas corpus para MC Ryan SP por causa do erro no prazo da prisão temporária. O ministro estendeu os efeitos da decisão a todos os investigados na mesma situação, e isso inclui Pose, permitindo que ele também fosse solto a partir do entendimento de que a prisão temporária estava irregular. Ao mesmo tempo, a própria PF chegou a pedir prisão preventiva dos envolvidos, uma outra modalidade de prisão mais longa, que não depende daquele prazo curto da temporária e que pode ser decretada com base em outros fundamentos, como o risco de atrapalhar as investigações. Isso mostra como o jogo jurídico é complexo. A mesma pessoa pode sair da cadeia por um habeas corpus em relação a um tipo de prisão, mas ainda enfrentar pedidos de outras prisões e responder a processos que continuam correndo normalmente. Com tudo isso, fica a pergunta: o que é, afinal, esse tal de habeas corpus de que tanto se fala?
Habeas corpus é um remédio constitucional previsto na Constituição brasileira, usado para proteger a liberdade de alguém quando existe ameaça ou abuso de poder, como uma prisão ilegal, uma prisão com prazo irregular ou uma decisão sem fundamentação adequada. Ele não serve para dizer se a pessoa é culpada ou inocente, mas para corrigir abusos na forma como o Estado está restringindo a liberdade, seja por um erro de prazo, seja por falta de provas para manter alguém preso preventivamente. No caso de MC Ryan SP, o STJ não analisou se ele participou ou não do suposto esquema de lavagem de dinheiro. O que o tribunal avaliou foi se a prisão temporária, daquele jeito, estava dentro da lei e concluiu que não estava, porque o prazo de 30 dias não bateu com o pedido inicial da polícia. No caso de MC Pose do Rodo, quando ele foi solto em 2025 no Rio de Janeiro, a justiça entendeu que não havia necessidade de mantê-lo preso para investigar o crime de apologia e que medidas cautelares eram suficientes, algo que também é típico de decisões em habeas corpus. É por isso que, quando sai uma notícia de justiça concede habeas corpus, não significa que o processo acabou, mas que a forma de restringir a liberdade daquela pessoa foi considerada excessiva ou irregular. Esses casos escancaram como a justiça brasileira é, ao mesmo tempo, garantista e desigual. Garantista porque, pelo menos em tese, qualquer cidadão, famoso ou não, tem direito a questionar prisões ilegais por meio de habeas corpus, e os tribunais superiores, como o STJ, existem justamente para corrigir abusos cometidos por decisões de instâncias inferiores. Mas também desigual porque, na prática, quem tem uma defesa forte, com advogados preparados, chega muito mais rápido às cortes superiores e consegue reverter decisões, enquanto muita gente pobre fica meses ou anos presa preventivamente sem julgamento, sem acesso a esse mesmo tipo de recurso com a mesma rapidez. No caso de MC Ryan SP e MC Pose do Rodo, ver os habeas corpus sendo concedidos reacende a discussão. O problema está em soltar quem sofreu uma prisão irregular ou em não garantir a mesma agilidade e o mesmo cuidado para todo mundo que está atrás das grades no país? Ao analisar as decisões, a gente percebe que juridicamente elas se baseiam em fundamentos técnicos. Prazo errado, desnecessidade de prisão, medidas alternativas possíveis. O grande desafio é fazer com que esse tipo de controle de legalidade também chegue para quem não é famoso, não é rico e não aparece na TV. Resumindo, a justiça brasileira concedeu habeas corpus a MC Ryan SP e MC Pose do Rodo porque encontrou problemas nas prisões que tinham sido decretadas contra eles, seja por erro de prazo, seja por falta de necessidade de manter o artista preso naquele momento. Isso não limpa automaticamente o nome de ninguém e não impede que novas prisões sejam decretadas se surgirem outros fundamentos, mas mostra como é importante que existam mecanismos para revisar decisões e impedir abusos. Quando a gente acompanha casos de celebridades, a grande questão talvez não seja perguntar se famoso tem mais direito, e sim como fazer para que as garantias que funcionam para eles também alcancem as pessoas anônimas que hoje lotam o sistema penitenciário brasileiro. E você, acha que o problema está nas decisões que mandam soltar, ou na falta de justiça para quem não tem voz? O que você acha? Deixe seu comentário.